nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que prazer mais uma vez estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Os acontecimentos tudo indica que logo Jesus voltará. E nós temos que aproveitar essa oportunidade da pregação do Evangelho, que logo, logo será proibido. Logo, logo será proibido. Isso é profético. Agora, ai daquele que proibir, ou seja, a profecia cai sobre ele. Porque nós sabemos que vamos ser perseguidos, mas também sabemos o que vai acontecer com essas pessoas que vão perseguir por causa do Evangelho. Eles vão sofrer e muito, vão ser queimados com fogo e enxofre. Não é fácil, risca um fósforo e veja se você aguenta aquele pequeno foguinho. Agora imagine sendo queimado com fogo e enxofre. Pare e pense, você está pensando que vai perseguir aos cristãos e vai ficar simplesmente naquilo que você quer. Primeiro você está sendo usado pelo Satanás, porque essa é a astúcia de Satanás. É ele que porá realmente faz de tudo para que você continue no erro e procure sempre beneficiar o erro e nunca o certo. Então você vai sofrer as consequências. Você pode ficar cegado. Pode ser o juiz que for, o presidente que for, não importa quem você é. Se você não se arrepender em tempo, você vai ser queimado com fogo e enxofre. Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele disser que vai te dar a benção, é a benção. Se Ele disser que é maldição, é maldição. E não tem para onde correr, não. É Ele, é a voz dEle, Ele que é o dono da vida, Ele que é dono de tudo. Então, antes de você perseguir um cristão, pare e pense antes de perseguir. Você pode perseguir, levar aquele cristão até a morte, porque é bíblico. Vai preso, é bíblico. Vai ser escravo, é bíblico. Mas também é bíblico que você vai sofrer as consequências e que vai ser queimado com fogo e enxofre. Não tem nem dúvida. Então Deus, Ele é amor, mas também é justiça. E nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. Precisamos se preparar melhor para encontrar com Jesus no do céu. Nós vamos ouvir agora, o Pai Nosso com o nosso irmão Gregório, que é o responsável pela música aqui no programa Palavra e Música. Vamos ouvir então, que Deus abençoe. Estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu.
se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para Amém. Sabe que talvez os senhores não tenha passado na cabeça dos senhores, mas quando eu e os senhores dobramos o joelho diante de Deus, irmão White, Satanás não tem poder nenhum sobre aquele filho que se ajoelha diante dele. Amém? Então, se você não sabia, esteja sabendo desse texto. Quando ajoelhamos diante de Deus, é um sinal de respeito e de humildade para com o nosso Deus. Veja que Jesus, na medida do possível, ele se dobrava o joelho diante do Pai, ele sendo Deus. Imagine eu e você que somos pecadores. Então, cada vez que eu e você ajoelhamos, pedindo orientação de Deus, Satanás não tem poder, nem sobre mim, nem sobre você, nem sobre ninguém. Amém? Deus possa abençoar você. E a gente temos que, aos pouquinhos, se aproximando mais de Jesus, né? Devemos estar sempre preparando aos poucos, porque logo Ele virá. Se eu e você realmente não prepararmos, aí vai ser ruim. Então devemos preparar para encontrar com Jesus. Logo, logo, nós vamos ter também uma série aqui com o novo pastor Landim. Esqueci o primeiro nome, ele é novo na minha igreja. Mas é um amor de pessoa. Pessoa realmente, você esteve lá em casa, me visitou, e mostrou realmente uma pessoa que luta para ser um cristão. E quando nós lutamos para ser um cristão, louvado é o nome de nosso Deus. Vamos ouvir mais uma vez o nosso irmão Gregório. Tá? Que Deus abençoe. Vamos ouvir. Como uma criança indefesa, assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me
andava no escuro, procurando uma vida melhor, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã raiou ao encontrar o Mestre. E agora dele eu sou. Encontrei o Mestre. E agora dele eu sou. E agora dele eu sou. Amém. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou, pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olha a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu, como ainda perdoou a todos que o pregaram lá. Mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Querido e glorioso Pai que está no céu, depois de ouvir essas mensagens,
Tão lindo esses hinos, que possa realmente essas palavras ser transmitidas para os nossos corações e os corações daqueles que acabaram de ouvir. Que pela tua misericórdia possamos pôr em prática para a tua honra e para a tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com cada teus filhos, abençoando todos aqueles que têm nos dado a oportunidade de ouvir a tua palavra, a todos os donos das emissoras, que possa cada vez mais crescer, tanto na vida espiritual como material, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. E nós temos como o nosso programa o texto de Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, primeiro, mais uma vez, Ele comunica nada do que aconteceu, nada do que está acontecendo e nada do que irá acontecer está fora da Bíblia. Tudo está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, a lei é o testemunho. É o testemunho que é o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. Se nós não encontramos de um lado, encontramos no outro. Deus usou mesmo, como usou Paulo, Pedro, João, usou também a irmã White. Justo para aletrar a igreja e todo aquele que desperta a curiosidade. Quantas pessoas, às vezes padres, às vezes missionários, às vezes pastores, através do livro da irmã White, se tornou adventista, pelas explicações, orientação que lá está escrita. Vendo que de fato o que ela falou aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Todos esses terremotos, tanto a Bíblia quanto o Espírito para você reforça. E nós estamos vendo quanta morte, quanta calamidade, né? Vê essa chuva que deu aí, realmente lá de São Sebastião. A igreja, graças a Deus, está ajudando também para aquele lado, levando alimento, ajudando. E muitas coisas têm acontecido. A depravação moral, tudo espiritual, tudo acontecendo porque as pessoas perderam aquela reverência, aquele respeito para com Deus. Não tem mais um respeito. Parece que Deus é um João qualquer. Lembre, Deus não é um João qualquer. Ele é Deus, é dono da minha vida e da sua. Ele faz de mim e você o que Ele bem quiser entender. Então precisa um respeito, uma reverência muito grande, porque a minha vida e a sua dependem exclusivamente dEle. Eu não dependo de mim, não, dependo dEle. Você não depende disso, depende dEle. Apesar que seu orgulho, sua vaidade, acha que vai muito longe. Não vai. Se você não se humilhar diante de Deus, seu resultado não vai ser bom. Isso você pode contar. A minha experiência religiosa e do mundo diz o que eu já vi e que deixei de ver. Né? Coisas que às vezes a gente não vê, mas escuta falar. Ouve falar e a gente estamos aí para ouvir as coisas. São coisas dos últimos dias da história desse mundo. Logo, logo, Jesus voltará. Veja o que diz Mateus. Mateus capítulo 24. Veja o que diz a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Aconteceu. Sim, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, que Jesus fala, que Ele é Deus, aconteceu. Está acontecendo.
irá acontecer, não tem nem dúvida. Agora veja a humildade de Jesus. Aqui diz, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja o conselho de Jesus para mim e para você, né? Ele quer que sempre eu e você esteja atento. Ele está avisando tudo que aconteceu, que está acontecendo e irá acontecer. Continua ele. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Cuidado, para você não ser enganado. Por isso que a palavra de Deus diz lá em João 5,39, examinais as escrituras que vós, cuidar ter nela a vida eterna, são elas mesmo que testificam de mim. Quando eu examino, jamais serei enganado. Agora, se eu examino, meu pastor pode me enganar, meu presidente pode me enganar, pode, seja lá quem for, pode me enganar. Porque eu não tenho conhecimento. Mas se eu tenho, opa, chefão, não é assim que está escrito. Agora, se eu não procuro examinar as escrituras, sim senhor, sim senhor, sim senhor, e sim senhora, e assim por diante. Quer dizer, se perde junto também. Por quê? Porque estou dando ouvido mais ao homem do que a Deus. E nós temos que dar ouvido aqui à palavra de Deus. Está escrito? Tá. Não está, boa viagem. Não fique preocupado quem é que está te falando. Fique preocupado que está escrito. Está escrito? Tá, então tá bom. Nem que seja para lhe castigar, nem que seja para me castigar. Está escrito, então eu tenho que aceitar. E você tem que aceitar. Agora, quando não está escrito, pode ser quem for, para aí, não está escrito e acabou. Não dê ouvido, não fique preocupado que ninguém será castigado por não dar ouvido, tá? Porque virão, veja só, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras. Será que nós estamos ouvindo? E rumores de guerra. Quantos mil anos Jesus já falava isso, né? Mais de 2000 anos. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim. Jesus está dizendo, você vai ver tudo isso, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra a nação. Está acontecendo, sim ou não? Reino contra reino. Está acontecendo, sim ou não? E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo, sim ou não? Sim, está acontecendo. Terremotos aí que destruindo cidades e assim por diante. Inundações, tudo. Olha, de acordo com o espírito de profecia, as inundações no mar, devorando coisa por ali, tudo, né? Isso está acontecendo em cima da letra. Quem tem o conhecimento sabe do que nós estamos falando, né? Porém, tudo isso é princípio das dores. Quantas mil pessoas já morreram com esse terremoto e outra destruição? Então sereis atribulados e vos matarão. Ele está dizendo que nós vamos sofrer tribulações e também sujeito à morte. Mas ele está avisando. Eu tenho que me preparar para isso. Ou para morrer, ou para viver em Cristo Jesus. Morrer em Cristo, ou viver em Cristo. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, segundo eu vi uma reportagem, parece, não sei se é da Globo, na internet, lá com os jornalistas lá, falando com respeito desse juiz Facchini. Olha, se isso de fato está acontecendo e passou na cabeça dele essa ideia, primeiro que é diabólica, e segundo, se ele não se arrepender, ele vai ser queimado com fogo e enxofre de juízo. Não tem nem dúvida, porque está sendo instrumento de Satanás, sempre favorecendo o mal e nunca o bem. Querendo dizer que parece que é proibir de as religiões falar no nome de Deus
falar realmente com autoridade das coisas de Deus. Olha, isso é diabólico, é um instrumento de Satanás. Eu espero que ele se arrependa enquanto tem tempo, porque se ele continuar assim, os senhores verão o final. Não tem nem dúvida. Deus permite que Satanás use ele, porque ele quer ser usado para ser por Satanás, então Satanás vai usar ele. E vai usar muito. Porque Deus permite, porque ele quer ser usado por Satanás e não por Deus. A mente dele ficou caracterizada no erro, que a verdade virou mentira, e a mentira para ele virou a verdade. Ou seja, Satanás para ele é o Deus, e Deus para ele não é nada. O senhor entendeu o que quer dizer? A responsabilidade de um ministro, de um juiz, é muito grande. Antes dele tomar qualquer atitude, ele tem que pensar naquele que o criou, que pode tirar a vida dele a hora que ele bem quiser entender. É só dar uma olhadinha de lá e acabou. Ele nem sabe porque morreu. Está entendendo? Então toma cuidado se o senhor de fato está com essa mente cauterizada no erro de querer favorecer bandido e meio mundo de coisa e ainda ser contra os cristãos. O senhor vai sofrer consequências. E sua família sofrerá tudo. Toda. O senhor e sua família sofrerá por sua causa. Porque o senhor está beneficiando aquele que nunca deveria beneficiar. E deixando dar a oportunidade de se pregar a palavra de Deus. Não faça tal coisa. É claro que nós sabemos que vai acontecer. Mas que você não seja realmente esse que está querendo impedir, segundo lá, daqui 1 ano e meio, mais ou menos, já está em lei, parece que já foi aprovado daqui 1 ano e meio. Se isso de fato é verdade, eu não sei, está na internet e está pela reportagem da televisão, então não pode ser brincadeira, é coisa séria. Mas tome cuidado. Olha, odiado de todas as nações por causa do meu nome de Jesus, o Salvador. Eu não fico preocupado se seja perseguido ou morto falando de Jesus. Não, eu só fico preocupado se sendo perseguido ou morto por fazer coisa errada. Agora, fazendo as coisas certas, falando de Jesus e pregando essa mensagem, defendendo essa verdade, não tenho medo de morrer, porque Deus e Jesus prometem, ainda que morra em meu nome, esse viverá. E eu acredito no texto bíblico, acredito na palavra do meu Jesus, do meu Deus e do Espírito Santo. Nesse tempo, diz ele, muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. São os próprios irmãos que vão trair uns aos outros, dizendo, ali está um cristão, para que seja perseguido. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem falsos profetas? Olha, quantos anos Jesus falou? E está acontecendo, será que não tem? E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor se esfriará em quase todos. O amor está esfriando em quase toda a humanidade. A pessoa vai lá num bar e mata, parece 7 pessoas da família, inclusive uma criança de 12 anos que estava lá com o papai e parece com a mamãe. Dá para você entender isso aí? E ainda saíram dando risada, mostrando o dinheiro que roubou e tudo. Meu Jesus, como é que essa lei nossa pode amparar a uma pessoa de um tipo desse? É porque ainda não foi feito com a família deles. Quando começar, olha, é profético. Os pobres vão se revoltar contra os ricos. E vão devorar muito rico. Aí vocês vão saber o que é lei. Porque agora vocês não estão sabendo lei. Vocês estão só se protegendo vocês. O pobre que se bombardeia. Mas vai chegar uma hora que o pobre vai se revoltar contra os senhores. E vai matar. Escuta o que eu estou falando para os senhores. É profético. E eu acredito. Então tome cuidado. Faça sempre o bem. Nunca queira o mal de ninguém. Procure sempre fazer o bem. É para o seu bem. Tá bom? Quando Deus fala, Deus não mente. O Inácio está sujeito a mentir, porque eu sou o ser humano. Estou sujeito, mas
o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca e jamais mentirá. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando virá o fim? Quando esse evangelho for pregado em todo mundo. Se os senhores querem proibir realmente a pregação do evangelho, louvado seja o nome do Senhor, porque aí é que o evangelho vai ser abrangido no mundo inteiro. Vai saber que os cristãos são perseguidos por falar o nome de Jesus. Aí nessa altura não existirá mais ninguém inocente. Amém por isso? Então louvado seja Deus. Se os senhores querem perseguir, persiga o mais rápido possível. Não importa se é daqui 1 ano e meio ou 2, não importa. Acelera a lei de vocês, porque logo Jesus voltará. E quem tiver com ele vai, quem não tiver vai ser queimado com fogo. Não vai suportar a glória de Deus, de Jesus, com todos os anjos do céu. Dá para você suportar? Se você não tiver realmente preparado para esse dia. Quando alguém disser que Cristo está ali, ou que o que devemos fazer? Quando alguém disser que Cristo está ali ou acolá, o que devemos fazer? Diz a palavra de Deus no versículo 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, enganaria até os próprios eleitos com seus milagres. E a vez tinha irmãozinho que, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, anda a vez correndo atrás de milagre. A nossa regra de fé nunca foi, nem é e nunca será curas e nem milagres, mas sim a palavra do Senhor. Porque o diabo ele faz cura e o diabo ele faz milagres. Só que ele não tem o poder de Deus. É o poder que Deus permitiu para ele, tem um limite. De Deus, não. A cura dele pode ser instantânea e logo voltar. Agora, a cura de Deus, verdadeiro, essa não. Quando ele cura, é para sempre, para eternidade. Ele cura e cura mesmo. A pessoa se arrepende desse período e se vir dormir, dorme no Senhor. O diabo, ele só veio para destruir, para matar e para roubar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ainda, veja, o que aparecerá no céu quando esses momentos estiver acontecendo. Veja a palavra de Deus, o que nos diz o capítulo 24, versículo 32 em diante. 24, 32 em diante, diz assim a palavra de Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas estas coisas, sabeis que está próxima às portas. Ou seja, guerra sobre guerra, rumores de guerra, inundações, terremoto. Quando vê todas essas coisas, a crueldade que o mundo oferece, a perseguição, sabeis que logo Jesus vai voltar. Ele está avisando o que vai acontecer antes, para que eu e você saiba que Jesus está se aproximando. Então não fique influenciado por outra coisa do mundo, a não ser, amigo e amiga, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus. Se apegue cada dia mais à palavra de Deus. Assim também vós, quando em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
não passará toda essa geração sem isso acontecer. E está acontecendo para que eu e você sejamos testemunho das coisas que Deus realmente está falando. Passará o céu, diz ele, e a terra. Porque esse céu será um novo céu, uma nova terra. A Bíblia fala, né? Quando por ocasião da volta de Cristo, uma nova terra, um novo céu. Então, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Aquilo que Jesus está falando, não passarão. Ele falou e vai ser cumprido. A terra e o céu vão passar, porque a Bíblia diz, um novo céu e uma nova terra. Deus vai formar. Uma terra sem pecado e um céu sem estar contaminado. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, mas só o Pai. Agora pergunto eu, Jesus sabe sim ou não agora? Sim, que ele está lá no céu, ele está com o Pai. E Jesus, como homem, ele nunca poderia saber, mas como divino, sim. Porque ele sabe passado, presente e futuro. Então ele sabia. Agora, como homem, e ele estava agindo como homem, ele disse só o Pai. Porque ele, como homem, não sabia. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem por quê? Porque Jesus veio a esse mundo como divino e como humano. E ele se apresentou como humano. E como a divindade ele nunca usou para benefício próprio. Porque se ele usasse, ninguém ficaria nessa terra, morria todo mundo. Ele ficou como o homem, sofrendo as dores e passou. E esse filho do homem, que nasceu nesse mundo, numa manjedoura, ele virá do mesmo jeitinho que ele subiu. Não vai ser diferente, do mesmo jeitinho que ele subiu. Amém? Só com poder e grande glória. Então, dois serão, diz ela assim, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estão batendo papo, um vai e o outro fica, porque Deus conhece o coração dos dois. E quem pode ir e quem pode ficar. Duas estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Se for para parar, você fala, tá? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerais isto, e se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja, se você sabe que o ladrão vai na sua casa, você chama a polícia, previne tudo para pegar o ladrão de surpresa. Concorda? Olha, Deus está dizendo que seu filho voltará, para mim e para você. E você não quer vigiar? E eu também? Não, eu quero vigiar. E você? Vigie também, porque logo ele virá, quando menos esperar, ele virá. Diz assim, por isso ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando menos você espera, Jesus aparecerá na nuvem do céu. Dá para você entender? Uma lição temos que aprender. E qual? Ainda em 24, versículo 32, diz assim. Com respeito da árvore, e nós temos que aprender essa lição da parábola da figueira. Essa lição não podemos deixar de aprender e assim pôr em prática para a honra
e glória de nosso Deus. Obrigado. O que aparecerá no céu? O versículo 30 e 31 nos diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aparecerá um sinal na nuvem do céu. É Jesus voltando com todos os anjos dos céus. Se não prepararmos para esse dia, o que pode acontecer? Surpresa. Né? O que fizeram os fariseus? Em Lucas 17, versículo 20, veja o que diz Lucas capítulo 17 e o versículo 20 a 21. 17, 20 a 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência? Nem dirão ei, aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. Ou seja, Jesus como rei dos reis estava ali com aquele povo, e o povo não se apercebia porque não estava realmente querendo dar ouvido a Jesus, e sofreu as consequências. Agora, o que Jesus fez logo em seguida? Logo em seguida, veja o que Jesus fez. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não verei. Ia chegar o dia que os discípulos desejavam que Jesus estivesse naquele momento, mas não podia ver mais, porque Jesus tinha ido para o céu. Tinha ido para o céu. Diz, porquanto, e vos dirão ele aqui ou lá está, não vardes nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha em a outra extremidade do céu, assim será o dia do Filho do Homem. Olha, assim será o dia do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e será rejeitado por esta geração. Assim como foi no dia de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Dizer, Deus está avisando para mim e você, não fique realmente preocupado com as coisas deste mundo, mas buscai primeiro o reino de Deus com a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Amigo ouvinte, prezado irmão que está do outro lado da tela, pare e pense. Logo Jesus voltará. Se existia um tempo do qual devemos preparar para encontrar com Jesus, esse é o tempo, irmão. Não devemos estar fazendo hora. Com qualquer coisinha, a gente já perde a amizade com o irmão, com o amigo, encrenquinha dali. Não é mais época disso daí, chefão. Vamos fazer a vontade de Deus. Deus está esperando a minha decisão e a sua, para ele voltar. Ele está dando a oportunidade para mim e para você. Se nesta tarde, ou manhã, ou à noite, onde você estiver, não importa, você quer dizer, olha, eu, a partir de hoje, se eu não gostar muito da Bíblia, vou querer ler a Bíblia e saber o que nela está escrito. Você lê tanto quanto novela, tanta besteira, tanta pornografia, tanta coisa que você nunca deveria nem
passar nem os olhos, imagine para ler. Deixa essas besteiras e leia pelo menos uma vez. Leia a Bíblia. Você vai descobrir coisas que você diz, como eu era inocente. Eu tenho nas minhas mãos a palavra. Se você não tem, telefone para o Inácio. Eu darei a Bíblia para você com todo amor, com todo carinho. Meu telefone é 971902273. É 971902273. Telefone para mim, que eu passo o endereço, tudo direitinho, que eu te mando uma Bíblia, eu vou te entregar pessoalmente, depende de onde for o lugar. Se for longe, eu te mando a Bíblia, onde você estiver, eu te mando a Bíblia, pela misericórdia de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Agora nós vamos ouvir o hino com o nosso irmão Gregório, e você nesse momento, se quiser tomar essa atitude, entregue o seu coração a ouvir esse hino a Jesus, antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe, e abençoe todas as emissoras que transmitiram o nosso programa, e todos ouvintes que ouviram para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe. Obrigado. Além do azul, belas mansões se aguardam, um lar feliz que pela fé já posso ver, onde vem na eternal alegria, descanso enfim. A cada instante os seus em que o mundo ensinamento e nem deixar pra morar com os anjos na glória, e que Jesus o rosto além do azul não há tristeza ou pranto, mas eternos louvores se ouvirão em ruas de ouro, santos lá irão andar, além do azul, um dia enfim irei Amém. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos humildemente mais uma vez te agradecer esses momentos do qual passamos aqui, meditando na tua palavra, propriamente dita, e também nesses hinos tão maravilhosos, que possa realmente cada vez mais fazer com que aproximamos mais de Jesus e que preparamos melhor para encontrar com Jesus no reino do céu. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, aceita como cuidado de teus filhos, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, que pedimos humildemente e te agradecemos de hoje para sempre. Amém, Senhor.